Fala, meus queridos, já vimos um pouco sobre vigas fletidas e agora eu quero aplicar tudo aquilo que nós consolidamos na aula teórica, todo aquele entendimento no exemplo que eu trouxe da aula teórica, agora na prática com questões de concurso, começando com o TJ Santa Catarina, que diz o seguinte: no que diz respeito ao dimensionamento, à flexão de vigas, flexão simples de vigas de concreto armado, considere as afirmativas a seguir. 1. Para impedir ruptura frágil, pode-se optar pela utilização de armadura comprimida. Certo, né? O que é armadura comprimida? Seria quando a gente fala de seção com armadura dupla. Não só armadura de tração, quanto também armadura de compressão, ajudando o concreto a resistir ao momento solicitante. 2. Para impedir a ruptura dúctil, aumenta-se a área de armadura de tração, de forma a garantir que o estado limite último se encontre no domínio 3 de deformações. Na verdade, impedir ruptura dúctil não é o nosso objetivo, a gente quer impedir ruptura frágil. Então, para impedir ruptura dúctil, já seria algo de desconfiança. E aí, quando a questão diz que aumenta-se a área de armadura de tração de modo a garantir que o estado limite último se encontre no domínio 3 de deformação, ele quer dizer que no domínio 3, a gente sabe que, vou passar para vocês verem aqui, no domínio 3, quem rompe no 3, no 4 e no 5 é o concreto rompendo a flexão. Então, a gente, de fato, quer fugir de armadura frágil e pretendemos manter a armadura dúctil. Então, aqui no caso de domínio 3, quem falha, na verdade, é o concreto. Ou seja, dessa forma, nós temos aí, estando no domínio 3, uma ruptura dúctil, ou seja, o aço está entre sua deformação de escoamento e 10 por 1000, mas a gente não quer impedir a ruptura dúctil. Poderá ser utilizado tanto o diagrama retangular quanto o diagrama parábola retângulo de tensões de compressão no concreto para o cálculo da área de aço necessária. Isso sim, beleza. Deve ser observado que a deformação máxima de compressão no concreto será limitada a 0,002, ou 0,2% ou 2 por 1000, caso se utilize o diagrama retangular de tensões. Em 2 por 1000, o concreto ele começa, tá aqui ó, εc2, deformação de 2 por 1000 nos concretos da classe 1, no grupo 1, e 3,5 por 1000 é o limite. Então no 2 por 1000 ele começa a plastificação, mas a gente pode estender essa tensão até 3,5 por 1000, por isso falso. Se a linha neutra estiver fora da seção, será necessário redimensionar a peça, podendo-se optar por um aumento de sua largura, de sua altura ou de ambos, largura e altura. Aqui no caso, falso, porque o domínio 1 ou o domínio 5, retas A ou retas B, nesses casos, todos estão com a linha neutra fora da seção. Veja o domínio 1 aqui, ó, linha neutra fora da seção, domínio 5, linha neutra fora da seção. Então, se a linha neutra estiver fora da seção, é necessário redimensionar a peça, podendo-se optar por um aumento da sua largura ou de ambos. Se nós estivermos falando de reta A ou B, estamos falando só de tração ou de compressão homogênea. Reta A está bem aqui e reta B está bem aqui, ou seja, só tracionada a seção toda ou só comprimida a seção toda. E esse dimensionamento pode acontecer também nessas peças, mas no caso de flexão simples, ela pode estar fora da seção nos domínios 1 ou 3, embora nós não desejamos, né, que as seções estejam aí no domínio 1 ou no domínio 3. O aumento de sua largura ou de sua altura, neste caso, não ajudaria, se você não mudar a configuração de concreto e do aço aqui. Portanto, afirmativa 1, correta. Somente a afirmativa 1 correta, né? Embora essa última questão aqui deixe um pouco em dúvida, que eu tenho que redimensionar a peça, mas não tem nenhuma que 1 e 4 estejam corretas. A 1 está sozinha no item A. Considere que a estrutura de concreto armado do pavimento de um edifício seja composta por lajes nervuradas mistas, com enchimento de material leve apoiado sobre vigas embutidas na mesma altura da laje. A respeito da estrutura desse pavimento, julgue o item que se segue.
Nas vigas com armadura dupla, ocorre tração em toda a seção de concreto, necessitando, para tanto, de aço em ambas as faces. Errado, né? Aqui a armadura dupla, na verdade, é quando o aço entra sendo comprimido junto com o concreto. E daí a gente vai ter, numa armadura simples aqui, né, digamos que o momento seja positivo, esse aqui vai ser o nosso AS, e a face comprimida vai também receber aqui barras de aço, no que nós chamamos de AS linha. Barras de aço, e aqui está a linha neutra, digamos assim, linha neutra, todo mundo que está abaixo dela tracionado, todo mundo está acima dela comprimido, para um momento, esse momento maior que zero, né, que é o momento convencional que nós falamos que traciona embaixo, comprime em cima, nosso famoso momento positivo. Então, errado isso daqui. No dimensionamento de vigas de concreto armado, em muitos casos, precisa-se criar artifícios para vencer maiores vãos com menores dimensão de seção transversal. Esse artifício são vigas com armadura dupla, as quais são... O que são vigas com armadura dupla? Aquela que os diâmetros especificados para o banzo tracionado são os mesmos do banzo comprimido? Não, não necessariamente. E quase nunca vai ser também, né? São aquelas em que todas as barras de aço, chamadas de positiva, estão colocadas no banzo superior e as negativas no banzo inferior. Não tem nada disso, né? As barras tracionadas, se o momento for positivo, vão ficar embaixo. Se o momento for negativo, a barra tracionada, ela vai para o banzo superior. Aquelas em que há necessidade de 2 camadas de barras de aço no banzo tracionado. A armadura dupla não é 2 camadas aqui no banzo tracionado. Eu posso ter 2, posso ter 3, posso ter 1, isso depende do dimensionamento. Isso não é armadura dupla. Nós estamos falando de camadas duplas, né, quando a gente tem mais de uma linha de barras. São aquelas em que a barra de aço, colocada paralelamente, possuem a mesma função, seja para absorver força de tração, como também de compressão. Não é isso. São aquelas em que as barras são colocadas no banzo tracionado e também no banzo comprimido. Maravilha, gabarito letra E. Do dimensionamento de armadura de tração de aço CA50, uma viga sobre flexão simples, com momento fletor de cálculo de 20 kN e braço de alavanca de 23 centímetros. A área de armadura de aço em centímetros quadrados deve ser, lembre-se, aqui, sempre que nós tivermos dimensionamento de peças, vamos lembrar do diagrama parábola-retângulo, que foi, para facilitar o cálculo, substituído por um diagrama retangular de altura 0,8 de x. Então nós temos exatamente o que nós vamos ver aqui, ó, o diagrama simplificado para dimensionar peças submetidas à flexão simples. O que esse diagrama traz para nós? Que o momento solicitante tem que se igualar ao binário formado pela resistência do concreto comprimido e o aço tracionado. Então esse binário tem que girar, ou seja, oferecer resistência ao momento solicitante. Veja que esse binário ele me traz um momento resultante nesse sentido, que contrapõe MD. Para isso, olhando para esse desenho, se lembra da estática básica. O que eu tenho que ter em toda peça estática? Toda estrutura que seja isostática. Eu tenho que ter somatório de forças horizontais igual a zero. Nesse caso só tem 2 forças, RCD e RST, então ela tem que se igualar. E eu tenho que ter momento igual a zero em relação a qualquer ponto, que eu posso convenientemente tomar o ponto zero como a linha de ação da barra de aço, né, o centroide, ou centro geométrico da composição de aço. Somatório em relação a esse ponto zero. Significa que MD tem que ser igual a RCD vezes esse Z. Quem é esse Z? É a nossa altura útil D menos 0,4 de x. Afinal de contas, o diagrama simplificado tem a altura 0,8 de x. Se eu estou falando que a resultante passa exatamente pelo centro dele, esse trecho aqui vai valer 0,4 de x. Disso decorre quase todas ou todas as observações que se fazem em relação ao dimensionamento de peças. Com isso, eu tenho que MD é igual a RCD vezes Z, mas RCD é o próprio RSD, né? Resultante ali de tração no aço, vezes o braço de alavanca. Quem é a resultante de tração no aço, então? Momento dividido pelo braço de alavanca, eu chego numa resultante de 87 kN. Mas ele não quer saber a resultante, ele quer saber qual a área de aço necessária. Ora, se nós temos uma decorrência lá do princípio da resistência dos materiais, que tensão vai ser igual a força sobre área, quem é a tensão nesse caso aqui? Desculpa, vamos lá.
Se tensão, escrever aqui no cantinho, tensão é igual a força sobre área, significa que a área é igual a tensão vezes, força dividido por tensão. Quem é a força? Para nós, a forcinha no aço é RSD. E a tensão no aço, para nós, é FYD, que é o escoamento, a tensão de escoamento de cálculo, que não deixa de ser FYK dividido pelo coeficiente de minoração da resistência do aço. E aí a gente sabe que o coeficiente de minoração no concreto armado para o concreto é 1,4. Para o aço é 1,15. Portanto, 87, que é o nosso RSD, dividido por 50, e esse γS sobe 1,15. Então, AS 2 centímetros quadrados é o gabarito dessa questão, ou seja, eu preciso, nessas condições, com esse braço de alavanca, com esse aço CA50 e um momento solicitante de 20 kN, veja, momento de cálculo, se ele não tivesse me dado o momento de cálculo, tivesse dado o momento característico, seria necessário multiplicar pelo fator de combinação de ações do concreto. Aqui, 1,4 para o concreto. Maravilha? Então teria que majorar essa solicitação, nesse caso já deu de cálculo, então não preciso. Olha uma questão semelhante. Uma viga de concreto armado, seção transversal retangular, submetida a flexão simples, deve ser dimensionada para resistir ao momento fletor de cálculo novamente, 40 kN. Se o braço de alavanca entre a força resistente do concreto e a força resistente do aço CA60 é 46, ou seja, esse aqui é o meu Z, 46 centímetros, então a área da seção transversal da armadura longitudinal de tração é, mais uma vez, um cálculo muito semelhante. Veja, VUNESP aqui, VUNESP mais uma vez. Vocês vão ver que o desenho sempre vai ser esse, e eu já estou aqui mais direto, né? A área de aço é o momento sobre a tensão. Veja que nós chegamos que momento MD tem que ser igual a RSD vezes Z. Só que RSD nada mais é do que tensão vezes área vezes Z. Dessa forma, o A é igual ao MD dividido por Z vezes a tensão. Só que a tensão no aço é FYD. Daí a gente chega nessa expressão, só que eu já adiantei para vocês porque eu mostrei na questão passada a dedução. Substituindo, momento de cálculo já tenho, braço de alavanca já tenho, e lembrando que o FYD é a tensão de escoamento de cálculo, fazendo substituição, 2 centímetros, mesma coisa. Agora a FCC, são bancas que gostam disso. Veja, uma viga de concreto armado de seção 12 por 32 está submetida ao momento fletor 23,48. Mais uma vez de cálculo, então não preciso majorar. O cálculo da profundidade da linha neutra com o tipo de concreto utilizado levou à determinação de um braço de alavanca de 27 centímetros, como mostra a figura. Se o aço da armadura tiver uma resistência de cálculo de escoamento de 434,80 MPa, veja, está falando da resistência do FYD já, e não do FYK. Isso aqui para nós já é a resistência FYD. A área em centímetros quadrados vai ser, e aqui tem um esqueminha, nem preciso fugir, repito a mesma coisa, a área de aço vai ser MD sobre ZY, AS 2 centímetros quadrados. 3 questões em que o valor acabou sendo 2 centímetros quadrados. Pois é sempre essa mesma lógica. Veja, o diagrama parábola-retângulo foi, para fins de dimensionamento, simplificado. E é o que se deve fazer quando o cálculo é feito à mão. Maravilhoso, 0,8 de x a altura e 0,85 de FCD. Aqui a altura do... A altura não, a altura desse retângulo, né? Ou base vezes a altura aqui. 0,8 de x vezes 0,85 de FCD vezes a largura B da viga. Se eu quiser calcular esse RCD aqui, eu tenho que calcular essa área vezes o B, que é a largura. E eu chego nesse valor. Isso nós vimos na aula teórica. Para o projeto de uma viga de seção retangular com concreto armado,
simplesmente apoiado, utilizou-se aço Ca50 e coeficiente de minoração de resistência do aço, γS 1,15. Se no dimensionamento da viga para suportar o carregamento de projeto resultar na área de armadura de flexão de 2,3, a força de tração nessa armadura é em kN. Veja, agora ele me deu a área de aço e falou qual é a tração nessa armadura, dada as condições que o problema nos impõe. Não sai do diagrama simplificado. Ora, se o FYD, tensão, força sobre área, força sobre área. Isolando isso, eu vejo que a minha força é o meu FYD, que com o gama de 1,15, vezes a área de aço. Então, esse RSD é exatamente 100 kN. Lembrando que do somatório de forças horizontais, decorre-se que RCD também é igual a 100 kN. Tem que ser 100 kN. Daí eu, sabendo isso, posso inclusive chegar a outras observações aqui que o problema nos impõe. Conhecendo o FCK do concreto, poderia achar o valor de X, ou conhecendo X, poderia supor ali o FCD do concreto, enfim, numas combinações de questões que podem derivar de problemas que são sempre semelhantes, mas vão cair nesse diagrama simplificado. Veja essa que parece um pouco mais complexa da FCC. Uma viga biapoiada com 20 por 60 está sujeita a um momento característico, agora sim, característico de 120. Então eu preciso majorar esse momento, né, nessa combinação. E possui uma armadura dada na figura a seguir. 4 ferros de 16 aqui na tração. Então, uma armadura simples, não tenho armadura na zona comprimida, então eu não tenho armadura dupla. Está aqui a altura da linha neutra, considere que a coeficiente de majoração das ações seja 1,4, o concreto seja um concreto C20 e a armadura simples de flexão de aço Ca50 com 8 centímetros. A posição da linha neutra desta viga. Qual é a posição da linha neutra desta viga? Ele manda adotar algumas coisas que eu não vou adotar, porque eu já sei como fazer isso. Então, aqui a questão está facilitando sua vida, mas se você já sabe, preste atenção. Vou adotar, na verdade, aqui ele está te dando a expressão, né, de calcular S. O que eu preciso olhar aqui, o D, sim. O D eu preciso olhar. E o FYD nem precisaria, porque a gente sabe calcular isso daqui. Mas, bom, dado relevante, adote D como H menos 5 centímetros. O que ele quis dizer? Ele poderia dizer adote D' como 5 centímetros. Daí a gente sabe que o D, que é a altura útil, é H menos D'. Maravilha. Então eu sei, dado do problema, momento característico 120 e coeficiente de combinação de ações, aqui de majoração das cargas ou das ações, 1,4. Chego 168 de momento solicitante. Ora, o FCK de 20, mas nós estamos falando de um FCD, nós precisamos da resistência do concreto de dimensionamento. 1,4, que é o coeficiente de minoração do concreto, chega a 14,3. O aço FYK, falou que é um aço Ca50, 500 MPa de resistência, como o coeficiente de minoração é 1,15, eu chego a 435, que ele escreve aqui como 43,5 kN por centímetro quadrado. Nenhum problema. Mesma coisa em unidades diferentes. Vê que aquele dado ali era desnecessário. A S, 8 centímetros quadrados, a questão já deu. E por último, ela me deu a altura útil, que é 60, altura total, menos 5 centímetros. Então, o nosso D é de 55 centímetros. Mais uma vez, eu caio aonde? No diagrama simplificado para resolver meus problemas. Onde é, ou qual é a altura da linha neutra? Qual é o meu X? X aqui, que é o X da linha neutra. Ora, o momento solicitante, a gente já sabe por equilíbrio, somatório de momentos igual a zero. Somatório de momentos em relação ao ponto O aqui tem que ser igual a zero. Ou também posso colocar em relação ao ponto X. Vamos colocar esse, não vou colocar ponto X não. Colocar em relação ao ponto C. Somatório de momentos em relação ao ponto C, que é qualquer ponto, tem que ser igual a zero. Eu sei, então, que MD tem que ser igual a RSD ou RST, muitas vezes a gente chama de esforço resistente, solicitante de tração ali no aço, né? Então esse T é só para falar que é do aço tracionado. Se isso aqui é igual a zero, decorre que MD, ou momento solicitante de cálculo, tem que ser igual a RSD vezes Z.
Acabei de falar isso daqui. Só que aqui estou usando notações diferentes, ficou um pouco diferente da figura. Mas, momento solicitante de cálculo é igual a resistência de tração, a força de tração atuante na barra de aço, vezes Z. Só que quem é RST? Nada mais é do que a resistência ao escoamento do aço, de cálculo, vezes a área de aço. O produto de um pelo outro dá a força solicitante de cálculo no aço. E quem é o nosso Z? D menos 0,4, já que a resultante passa aqui no meio, D menos 0,4x. Portanto, isolando aqui, D menos 0,4x é igual a ms sobre FYAS. Isolando x, x é igual a essa expressão todinha aqui. Eu tiro isso daqui, jogando para cá, faço as substituições, veja só. Eu vi que esse termo todo representa 48,3 centímetros. Trago esse 48,3 para a expressão, x é igual a 1 dividido por 0,4, abre parênteses aqui, D, que é 55, menos 48,3. Ou seja, x é igual a 16,75 centímetros. Significa que essa cota aqui é igual a 16,75. O x da linha neutra, gente, é a distância entre o bordo superior comprimido e a linha neutra que nós temos. Está aqui, ó, bordo superior comprimido e linha neutra. Claro, nesse caso, o momento positivo que traciona as fibras inferiores. Vejamos, então, nessa questão, que o x valeu aqui 16,75 ou aproximadamente 17 centímetros. Questões teóricas, ó, as aulas teóricas e essas questões aqui que a gente consegue resolver, na maioria das vezes, com o diagrama simplificado aqui, retangular. Tá ok? Então fique de olho e memorize essa figura, que ela vai te ajudar a resolver qualquer questão que envolva o dimensionamento aqui de vigas à flexão simples. Beleza? Simplesmente armadas. Um abraço e até a próxima.